Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você, meu irmão, que estiver em qualquer parte do Brasil me assistindo. Você que estiver em outro país, um ótimo dia para você também, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te ilumine em tudo, meus irmãos. Muito obrigado por esse apoio que vocês têm me dado. Graças a Deus, eu tenho tido muitas visualizações, muitos elogios, muitas ajudas também, porque tem muitos irmãos que vê alguma necessidade de melhorar alguma coisa e sempre me alerta, né? E é sempre muito bem-vindo quando um irmão vê uma necessidade de melhorar alguma coisa e me faz um alerta. Fala, olha, aquilo que você fez ali não está muito legal não, se você fizer assim vai ser melhor. E eu agradeço imensamente de coração você que me dá uma sugestão para melhorar os meus vídeos. Muito obrigado. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo que dê um joinha para mim. Por favor, me ajuda muito. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. Ô meu irmão, estou precisando tanto da sua ajuda, tá bom? Dá uma forcinha para mim, eu fico muito agradecido. Eu te agradeço de coração se você puder se inscrever no meu canal. Meus irmãos, eu agradeço a todos e eu gostaria também de fazer um agradecimento hoje para as testemunhas de Jeová que assistem meus vídeos. Embora muitos não são muito amistosos não, mas isso aí faz parte, eu não fico chateado com isso não. Eu só não gosto que me xinga porque ninguém gosta de ser xingado. Mas ser questionado não tem problema nenhum, pode me questionar à vontade. Mas hoje, meus irmãos, eu gostaria de pedir você, testemunha de Jeová, que estiver assistindo o meu vídeo. Se você abriu o YouTube agora, abriu aí, nesse vídeo, não muda não, meu irmão. Esse vídeo é muito importante. Assista esse vídeo, por favor, testemunha de Jeová. Até porque eu quero uns esclarecimentos e que só vocês que podem dar. Porque é coisa que vocês pregam e com certeza quem prega sabe esclarecer. Porque eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade aqui no meu canal. Eu sou responsável no meu canal. Se eu falar uma coisa aqui, alguém pode me pedir explicação que eu explico. Eu vou pegar a Bíblia e vou esclarecer o que eu falei biblicamente. Agora, se a pessoa não concordar com a Bíblia, é outro departamento. Mas o que eu falo com base na Bíblia. E se a pessoa me questionar, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar. Agora, as testemunhas de Jeová pregam umas coisas que eu gostaria que eles esclarecessem. Por exemplo, eu vou começar aqui. As testemunhas de Jeová, elas chamam os evangélicos e os católicos de Babilônia Grande. Isto porque Babilônia significa confusão. Eles dizem que, aliás, eles insinuam que a doutrina dos católicos e dos evangélicos é uma doutrina muito confusa. Agora, a deles não. A deles não tem confusão nenhuma. É engraçado, né? Eu comparo as testemunhas de Jeová como um antigo ditado da minha avó. Quando eu era criancinha, eu lembro que a minha avó ainda usava um ditado assim, ó. Quando uma pessoa que falava dos erros dos outros e praticava as mesmas coisas, a minha avó falava que é o macaco. O macaco é um animal muito esperto, né? Então a minha avó falava que o macaco, ele pega o rabo, enrola o rabo assim, faz uma rodinha do rabo, coloca ela assim, senta em cima do rabo e fala do rabo dos outros. Né? Então, assim é a religião das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas enrolam o rabo, sentam em cima do rabo e falam do rabo dos outros. Eu vou mostrar aqui uma série de confusões das testemunhas de Jeová que eu gostaria que eles me explicassem. Vou começar aqui a primeira. Eles dizem que a primeira testemunha de Jeová foi Abel, filho de Adão e Eva. Certo? Mas quem fundou a religião deles foi Charles Taze Russell, no ano de 1879, depois de Cristo. Como que vocês me explicam isso? Outra coisa, segundo, eles dizem que Jesus Cristo era testemunha de Jeová.
Jesus era testemunha de Jeová. Agora me explica, como que Jesus era testemunha de Jeová se Jesus não pronunciava o tetragrama? No que se referia a Deus, Jesus dizia o Pai. Jesus sempre se referia ao Pai. Jesus não pronunciava o tetragrama, né? Agora, outra coisa. Como é que Jesus ia pronunciar a palavra Jeová se a palavra Jeová ela foi inventada no século XII depois de Cristo? Como é que Jesus ia pronunciar a palavra Jeová? Como é que Jesus ia ser testemunha de Jeová? Ele ia pronunciar a palavra Jeová se a palavra Jeová foi inventada no século XII depois de Cristo e ainda inventada por um clérigo católico. Eu gostaria de uma explicação. Eles afirmam que os apóstolos eram testemunha de Jeová. Eles dizem que os apóstolos eram testemunha de Jeová. Agora, como é que os apóstolos eram testemunha de Jeová? Quando se referia a Deus, os apóstolos diziam Deus Pai. Os apóstolos falavam Deus Pai. Ou também, como é que os apóstolos eram testemunha de Jeová? Se em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que os seus seguidores seriam suas testemunhas. Seriam testemunhas de Jesus. Como é que os apóstolos eram testemunhas de Jeová? Se os apóstolos eram seguidores de Cristo. Jesus diz, ao receber o Espírito Santo, sereis testemunha de mim, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos eram testemunhas de Jesus, né? Agora, outra questão que eu gostaria de uma explicação. Como é que os apóstolos eram testemunhas de Jeová, se em Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que não existe outro nome pelo qual havemos de ser salvos que não seja o nome de Jesus. Como? É uma explicação. Eu gostaria que alguém me explicasse. Outra coisa. Eles dizem que na igreja primitiva havia um corpo governante. Como que havia um corpo governante na igreja primitiva, se essa expressão, corpo governante, nem é mencionada na Bíblia? Tá vendo? Outra coisa. Eles não comemoram o Natal e dizem que esta data está errada. Ou seja, ninguém sabe a data do nascimento de Jesus. Mas eles comemoram a morte de Jesus, que é exemplo do nascimento também. Ninguém sabe a data da morte de Jesus. Não é verdade? Eles não comemoram aniversário e, se você perguntar a eles por quê, eles enrolam e não sabem te explicar por que que não pode comemorar aniversário, né? Eles não têm uma explicação por que é, né? Mas eles te apresentam dois textos bíblicos com fatos acontecidos em duas festas de aniversário. E que aqueles acontecimentos, aquelas tragédias que aconteceu ali naquelas duas festas, que é no caso de João Batista e no caso ali do aniversário de Faraó, aquelas tragédias ali podiam ter acontecido em qualquer festa. Não tinha que necessariamente ser numa festa de aniversário que aquilo fosse acontecer. Agora veja, meus irmãos, essa seita, ela é cheia de confusões, né? Então eu fiz aqui um breve relato, porque se eu fosse relatar todas as confusões das testemunhas de Jeová, eu ficaria aqui muito tempo falando, né? É muita confusão que existe. Eles gostam de achar defeito nos outros, mas eles mesmos, os defeitos deles, eles levantam o tapete e empurra tudo para debaixo do tapete, né? Eles só gostam de achar defeito nos outros. Não é à toa que essa torre lá vai caindo. Essa Torrelândia lá vai caindo. Lá vai desmoronando a cada dia. Porque
ela é uma organização muito falsa. Eles falam que Babilônia prostituiu com os reis da terra. Diz que Babilônia prostituiu com os reis da terra, fazendo referência ali à ONU, né? Que a Igreja Católica foi aliada da ONU, né? Eles falam que Babilônia grande é a grande meretriz, prostituiu com os reis da terra. Mas enquanto ela falava da Igreja Católica, a Torre de Vigia foi aliada da ONU também por 10 anos. E só deixou de ser aliada da ONU quando o negócio veio à tona. Que o mundo inteiro ficou sabendo que a Torre de Vigia era aliada da ONU. Aí sim foi que eles saíram fora. Tá vendo? Tá vendo como é que é fácil falar dos outros? Né? Falar da sujeira dos outros, mas os deles não. Os deles, ó, vai tudo para debaixo do tapete. Veja, meus irmãos. Essas sujeiras que eu acabei de falar aqui, elas são representadas por aquelas pessoas bonitinhas que chegam na sua casa, de preferência nos domingos, né? Quando você trabalha uma semana inteira, deu duro no trabalho, no domingo você fala, agora, domingo eu vou dormir bastante, eu vou descansar, vou aproveitar bastante. Quando você pensa que você está descansando, quando cuida que não, sua campainha está tocando lá, o seu interfone está tocando, é aquele povo ali, né? Levando essas mensagens dessa religião suja, podre, essa religião podre que é a Testemunha de Jeová, levando essa mensagem podre, né? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você aqui, para terminar esse vídeo aqui, eu vou te lembrar de uma coisa. Coisa boa não vem na porta da gente, não. Uma coisa boa, você tem que correr atrás e lutar muito para conseguir. Quando você vê uma coisa vindo de graça na sua porta, você pode ter certeza que não é coisa boa. Assim como, e a exemplo disso, é essa pregação das Testemunhas de Jeová.